Fala aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui às nossas aulas aqui do canal Ideias Químicas, Foco na Questão. Nas últimas aulas a gente viu exercícios relacionados ao modelo dos gases reais, principalmente com o modelo da equação de Van der Waals, né? Que é a equação que modela de maneira mais simples o gás real, em detrimento às complexidades matemáticas que são trazidas da equação do Virial, né? A equação dos gases de Van der Waals é um modelo mais simplificado, que independe da temperatura, né, depende somente da natureza do gás. Só para relembrar o que a gente viu. Bem, esse conteúdo que a gente vai ver aqui hoje está relacionado ao modelo cinético molecular dos gases, que ele se aplica mais também a um gás ideal, certo? Mas que ficou faltando a gente trabalhar esse conteúdo também, que é importante, que a gente verifique que cai algumas provas de concurso, como é o caso dessa questão que eu trouxe hoje aqui, que cobra o conteúdo da teoria, ou modelo cinético molecular dos gases, que foi extraído da prova da Polícia Científica do Estado de Pernambuco do ano de 2016. Então, bora lá, vamos discutir a questão aqui. É uma questão objetiva, ela pede para assinalar a alternativa correta, né, acerca, relacionado com a teoria cinética dos gases. Então, vamos ler os enunciados. E aqui eu trouxe os postulados, os principais postulados da teoria cinética dos gases, que começou a ser proposta lá em meados do século XVIII, pelo físico, né, até hidrodinâmico, nem mexia tanto com gases, Daniel Bernoulli, teve destaque em seus trabalhos, principalmente na parte de hidrodinâmica, e ele já começou a fazer algumas ponderações em relação, alguns apontamentos em relação ao estudo dos gases, que foram sendo incrementados posteriormente e culminou principalmente nesses postulados aqui. Então a gente vai ler os enunciados e vai procurar aqui nos postulados da teoria cinética molecular dos gases se a alternativa apresentada está de acordo com os postulados ou se ela diverge dos postulados. Então vamos lá. No modelo cinético dos gases, o tamanho das moléculas é considerado desprezível, uma vez que seus diâmetros são muito menores que a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas. Então, uma vez que seus diâmetros são muito menores que a distância média percorrida pelas duas moléculas entre colisões sucessivas. A gente sabe que, até no estudo dos gases ideais, que o tamanho da molécula ele é desprezível mesmo. Tanto é que a gente considera o volume nulo, né? O volume da molécula, devido ao tamanho ser pequeno. Então, vamos lá ver qual o postulado que a gente respalda isso ou não. Então, aqui, ó, o diâmetro das moléculas é desprezível em comparação com a distância média percorrida entre as colisões, ou seja, o diâmetro das moléculas ele é muito menor do que a distância percorrida pelas moléculas entre as colisões. Olha lá. Uma vez que seus diâmetros são muito menores que a distância média percorrida pelas moléculas entre as duas colisões sucessivas. Basicamente o que está escrito aqui. Então, já de cara, a gente já conseguiria marcar a alternativa A como alternativa aqui correta, certo? Então, aqui, já logo de cara, nós já poderíamos estar assinalando aqui a alternativa A aqui como alternativa correta. Bem, vamos dar uma olhada nos outros, porque não basta acertar o exercício aqui. A gente não está fazendo uma prova, a gente está estudando para a prova. Então, é melhor a gente desconstruir e discutir todos os outros enunciados, porque assim a gente agrega mais conhecimento com a questão, certo? Então vamos lá. Na teoria cinética dos gases, desconsidera-se as interações entre as moléculas. Bem, essa questão aqui, quando eu vi a primeira vez, eu até ia marcar ela. Só que a gente tem que entender direitinho o contexto que está falando aqui. Está falando, desconsidera-se as interações, não está falando em geral, está falando que na teoria vai desconsiderar. E realmente a gente desconsidera as interações. Tanto é que a gente vê que para um gás ideal, que esse modelo é totalmente aplicável, as interações termomoleculares, que refletem na energia potencial, ele é totalmente desprezível, não tem interações. Porém, pessoal, aqui, ó, as forças intermoleculares são desprezíveis, exceto durante as colisões. Porque durante a colisão, pessoal, a gente tem que ter uma interação, né? Se não houver interação, os gases não iam colidir. Se eles não iam colidir, isso não ia favorecer com o movimento aleatório deles, que vai propiciar até aquele choque com a parede do recipiente que está contido, que reflete na pressão. Então, essa aqui está errada. Na teoria cinética dos gases, desconsidera-se a interação entre as moléculas. Desconsidera-se. Porém,
exceto durante a colisão. Durante a colisão entre as moléculas tem que haver interação entre elas, senão não ia haver choque, né? Então, as moléculas iam entrar dentro uma da outra, elas não iam se colidir, e as colisões a gente vai ver que elas são colisões elásticas. Então vamos lá, isso aqui estaria errado. Quando duas moléculas estão muito próximas, a energia potencial delas é negativa, o que indica que as interações predominantes entre elas são atração. Bem, pessoal, as forças intermoleculares são desprezíveis. Então, quando elas estão muito próximas, não quer dizer que estão colidindo. Elas estão muito próximas. Em todas as condições, exceto na colisão, não existem interações, portanto, não tem energia potencial. A gente vai ver que a única energia que deriva aqui do modelo cinético molecular dos gases é a energia cinética, que a gente vai até trabalhar aqui depois, aqui, uma passagem aqui que a gente vai ver que ela casa direitinho com aspectos termodinâmicos. Mas vamos lá primeiro aqui. Então, aqui, pessoal, o que está errado aqui? A energia potencial delas é negativa. Bem, não existe energia potencial, então não tem como ela ser negativa se ela não existe. O que indica que as interações predominantes não há interações, somente durante a colisão. E aqui está falando, não é durante a colisão, durante a distância muito próximas. Então, muito próximos não é colidindo. Colidindo é a distância exata da soma dos dois raios entre as duas moléculas. A pressão exercida por um gás é devido às colisões que as moléculas realizam entre si. Também dá para confundir, pessoal. A pressão do gás é devido às colisões totalmente elásticas do gás com a parede do recipiente e não das moléculas entre si. Quando as moléculas do gás, aqui vão ver o postulado que desconstrói o enunciado. Quando as moléculas gasosas colidem com a parede do recipiente, ocorre transferência de momento. O que é esse momento? É a energia, a quantidade de movimento, né? A gente vê lá da mecânica. A quantidade de movimento ou momento linear. Diretamente relacionada com a pressão do gás. Então, quando as moléculas colidem com a parede, aqui, ó, com a parede do recipiente, ocorre transferência de momento ou quantidade de movimento, né? Diretamente relacionada com a pressão. Então, a pressão está relacionada com a colisão das moléculas com a parede do recipiente e não com as moléculas entre si, devido às colisões das moléculas entre si. Não, com a molécula com gás. Da molécula, desculpa, com a parede. Então vamos lá, essa aqui também está errada. Segundo o modelo cinético molecular dos gases, um gás é constituído de moléculas em movimento retilíneo. Beleza, está em movimento retilíneo uniforme e incessante. Bem, pessoal, essa aqui também dá para confundir. Então a gente vê que essa questão aqui aparentemente parece ser simples. As alternativas são muito parecidas. Quase todas parecem que tem um pouco aqui de verdade, mas não é tudo. Então vamos ver aqui qual postulado do modelo cinético dos gases que desconstrói ela. Bem, a gente pode usar dois postulados aqui. As colisões são perfeitamente elásticas. Bem, pessoal, quando eu falo que uma colisão é perfeitamente elástica, o que eu estou querendo dizer? Eu fiz esse desenhozinho aqui e a gente vai entender. Aqui eu tenho uma molécula de um gás, certo? Essa setinha está indicando, ele está com uma velocidade v. Que ele está no sentido aqui, ele está nesse sentido e nessa direção para colidir com a parede do recipiente. A hora que ele bate, ele volta com a mesma velocidade, na mesma direção, porém em sentido oposto, ou seja, a velocidade que era v, ela fica menos v. Então, a gente sabe lá da mecânica que esse P aqui, que representa o momento, ou a quantidade de movimento, é a massa da partícula, da molécula, vezes a velocidade dela. Quando ela volta, depois da colisão, a gente sabe que a colisão são perfeitamente elásticas, ou seja, 100% elásticas. Toda a energia cinética da molécula, ela volta. Então, não há perda aqui de energia cinética na colisão. Então, é uma colisão perfeita que a gente fala. Então, a quantidade de movimento na volta, no retorno, vai ser igual a massa, vai ser menos a massa vezes a velocidade. Por que esse menos aqui? Porque a velocidade, ela apenas trocou o sentido. Então, o que isso implica aqui, pessoal? Que durante a colisão, o movimento continua sendo retilíneo, mas ele não é uniforme, porque você teve uma desaceleração aqui, olha. Você passou de V para menos V. O movimento retilíneo uniforme é aquele que ele é em linha reta e que a velocidade não varia, certo? Aqui ela variou, certo? Ela passou de V para menos V, então ela deixa de ser uniforme. No momento da colisão, ela tem como se fosse uma desaceleração e volta a acelerar. A gente pode entender dessa forma. Então aqui a gente desconstrói que ela é retilínea uniforme, certo? E aqui vamos ver aqui também se a gente consegue ter mais argumento para mostrar que ela está errada. Estão em constante movimento, estão constantemente em movimento aleatório e colidindo entre si e com as paredes do recipiente, né? Então aqui fala, segundo o modelo cinético molecular dos gases, um gás é constituído de moléculas em movimento retilíneo
uniforme e incessante. Então, a alternativa, o postulado que trata melhor do movimento, ele não fala em nenhum momento aqui também que ela é movimento retilíneo, né? Então, a gente usa esses dois postulados aqui para estar usando como contra-argumento do que é proposto na questão. Esse aqui, ele é um contra-argumento melhor, porque ele já desconstrói o fato dele ser movimento retilíneo, pelo fato da velocidade variar o sinal. O módulo continua o mesmo, porém o sinal muda. Isso já descaracteriza um movimento retilíneo. Esse aqui mais aqui omite, né? Omite não, ele não fala que é movimento retilíneo. Então aqui não fala que é movimento retilíneo e que a gente confirma que não é movimento retilíneo. Então, pessoal, a gente está vendo aqui que essa parte da teoria cinética molecular dos gases, ela está muito ligada com a mecânica clássica, né? A gente vai usar aqui quantidade de movimento, energia cinética, pressão, que são estudos da mecânica, né? Da mecânica clássica. E por isso que a gente trata essa matéria como físico-química. A gente está ligando aqui aspectos que se tratam da química, o estado gasoso, né? Juntamente com postulados que derivaram da mecânica. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora todos esses postulados. Eu vou gravar um vídeo depois que estou pretendendo gravar um vídeo que mostra uma implicação quantitativa muito interessante que deriva desses postulados, principalmente desse último aqui que fala que a energia cinética a energia cinética dos gases é diretamente proporcional à temperatura do gás na escala Kelvin. Bem, isso é muito interessante. Isso que a gente consegue deduzir. A partir de todos esses postulados e considerações, como eu disse, da mecânica clássica, a gente consegue chegar numa relação de que a temperatura do gás na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin, ela é igual à massa molar do gás vezes a velocidade média do gás, aqui a velocidade média que a gente fala, velocidade média quadrática, né? Velocidade média elevada ao quadrado, dividido por R vezes 3, ou seja, dividido por 3R, a constante aqui dos gases, certo? Então, pessoal, essa temperatura aqui, a gente pode utilizar ela juntamente com um postulado, juntamente com uma ideia da termodinâmica, que é o princípio da equipartição da energia. Isso a gente vai ver em outros vídeos, mas aqui é só para ilustrar como que essas teorias todas elas são convergentes e estão caminhando juntas, o que mostra que é um modelo bastante explicativo, já que ele está ligado com outras teorias que são bem consolidadas. Esse ΔU aqui, a gente ainda não viu aqui nas aulas, mas ele fala da energia interna de um gás. A gente sabe, para um gás monoatômico, que é o que a gente está tratando aqui, se a gente está tratando como ponto ou esfera, ele é um gás monoatômico. Um gás ideal monoatômico, a gente sabe que a energia interna de um gás ela é 3 meios de RT, ou seja, ela é 3 meios da constante dos gases vezes a temperatura que se encontra o gás. Então, isso aqui deriva de um estudo termodinâmico, que vem do princípio da equipartição da energia. Bem, se a gente substituir isso aqui, pessoal, não tem a ver com a resolução do exercício, é só para a gente agregar mais conhecimento na questão, como eu digo que é sempre o foco aqui do canal. A temperatura aqui, a gente pode substituir por toda essa relação, que a gente vem do modelo cinético molecular dos gases. Então aqui, usando essas duas relações, a gente vai integrar, né, relacionar modelo cinético molecular dos gases com termodinâmica. Então, se eu substituir a temperatura por essa expressão que é derivada do modelo cinético molecular dos gases, eu vou chegar aqui. ΔU vai ser igual a 3 meios de R, igual está aqui, vezes agora a temperatura. Só que a temperatura vai ser esse conjunto aqui todo. Então, massa vezes velocidade ao quadrado, massa molar dividido por 3 meios de R. Vocês veem que a gente tem 3 meios de R no numerador e denominador. Então, posso cortar, simplifiquei. Então, no final das contas, eu vou ter que a energia, que a variação da energia de um gás, ele vai ser a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. E mais uma vez, lá da mecânica, a gente consegue ver, a gente conhece bem essa expressão. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2 é energia cinética. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a energia interna de um gás é igual à sua própria energia cinética. Então, isso é muito interessante. E a gente trata isso. Por quê? Porque provando isso matematicamente, a gente despreza a energia potencial. Então, na expressão da energia interna, a gente está desprezando a energia potencial, que foi exatamente o que a gente desconsiderou aqui, que não há interações entre as moléculas, exceto durante a colisão. Então, aqui a gente, junto com uma equação que vem da termodinâmica, a gente consegue mostrar aqui que a energia interna é igual à energia cinética do gás. Bem, pessoal, isso a gente vai discutir em outras aulas mais para frente aqui no canal,
com resoluções de exercícios relacionados à primeira lei, segunda lei, lei zero e as terceiras leis da termodinâmica. Aqui, então, foi só um aperitivo aqui para a gente estar mostrando o que tem pela frente aí, essa disciplina que eu acho que é fantástica, que é a fisicoquímica, né, que a gente consegue estar trabalhando diversas teorias da mecânica, depois a gente pode estar colocando física quântica no meio, e durante as transições eletrônicas, que a gente pode ver também dentro da fisicoquímica, não um conteúdo de fisicoquímica básica, mas é isso aí, pessoal. A gente vê que o estudo aqui ele não é isolado, aqui não é química, aqui não é física, a gente está estudando fisicoquímica, né? Então a gente precisa entender um pouco da mecânica clássica, porque os postulados dela levaram a ajudar aqui a construção do modelo cinético molecular dos gases que a gente utiliza até hoje. Tanto é que a gente está falando aqui que caiu numa questão de 2016. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Se gostaram do vídeo, foi útil, compartilhem, dê o seu sinal positivo aí. Peço também para se vocês gostarem aí, tá inscrevendo no canal, para assinando a notificação aí, para estar recebendo vídeos novos que a gente está periodicamente, né? Não tem uma frequência exata que eu posto vídeo, mas eu tento postar pelo menos 3 a 4 vídeos durante a semana, focado em resoluções de exercício. Então, um abraço aí, fiquem na paz aí, até o próximo vídeo.